Águias, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Érica Batista, host do EBcast, e hoje eu estou com duas convidadas especiais para falar de vendas. Sejam bem-vindas, meninas, Tamara, Cris. Eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês. Eu sei que vocês têm muita coisa aí para compartilhar com a gente. Começa, Tamara, se apresentando. Muito obrigada, Érica, pelo convite. Muito obrigada mesmo. A gente tá aqui meio que sem nem saber por onde começar. É tanta coisa para falar, tantas histórias relevantes, né, para o nosso meio de vendas. A gente trabalha hoje com vendas online, né? Nosso nicho, nosso foco hoje é todo voltado para o online. E mais de 3 anos com vendas de iPhones e acessórios. E só que nossa vida, nossa trajetória em venda não começa só nesses 3 anos, né, mana? Já tem uma história desde o Maranhão, somos maranhenses. E desde lá, já vem aí, já tá no sangue, né? A venda a gente costuma dizer que tá no sangue. Que legal. E é muito, muito, muito bacana poder compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho só da nossa trajetória até aqui, São Paulo, hoje, desbravando aí esse mundão de meu Deus. E tá dando certo. E quem sabe um segundo episódio aí, hein? Deixem aí nos comentários se vocês quiserem mais uma participação das meninas. Se apresenta, Cris, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica, pelo convite. Eu sou Crislaine Pergô, atualmente CEO da Big Imports, né? Tamara é minha sócia. A gente tá há 3 anos como sócias e melhores amigas, tá vendo? Que tem muita gente que fala, a sociedade não é pra qualquer pessoa. E a gente tá aí numa sociedade que muita gente, tipo assim, aponta o dedo, não vai dar certo, porque vocês são amiga e amizade com sociedade não dá certo. Muito pelo contrário, né? A gente tá aqui pra provar isso, que dá certo, que a amizade e os negócios dá sim, basta ter cabeça. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá às vendas, né? Falar sobre vendas. Imagina, eu que agradeço vocês por ter aceito. E eu tenho certeza que a história de vocês é uma história comum, né? Acontece com muitos brasileiros, muitas mulheres também. E o nosso podcast, ele é voltado a um público feminino que empreende no digital. E vocês são umas convidadas que vivem isso na pele. Então, fiquem à vontade para compartilhar aí a história de vocês com o nosso público. Dias, né? Para quem não me conhece, eu sou a Tamara Guimarães, sócia da Cris. Como a Cris pontuou agora há pouco, a gente começou a sociedade há 3 anos atrás. Eu era CLT. Sou mãe, divorciada, tenho 2 filhos, são minhas bênçãos. E tudo por eles, né? A gente fala que o que me motivou, incentivou e encorajou foi meus filhos, né? A Cris insistiu demais pra gente iniciar a sociedade. Aí teve aquele receio de ter a segurança da CLT, do salário fixo, né? Conta para pagar, filho para sustentar, e recém-divorciada em São Paulo, um mundo de possibilidades, mas ao mesmo tempo um monte de medo, de insegurança e Deus o tempo todo ali, ó, mostrando, tipo, sabe, dando aquele empurrãozinho, até que eu criei coragem de sair do CLT, mas com muita luta, com muita insistência dessa guerreira aqui, ó. Porque ela que te incentivou a sair do CLT. Foi. Porque, na verdade, ela é também melhor amiga da minha irmã. E eu não conhecia a Tamara, eu conhecia só da minha irmã falar, a Tamara tá morando em São Paulo, vai pra lá. E eu tava no interior do Pará. E aí eu sempre gostei de vendas, de vender online, então sempre fui estudando, entendendo, buscando. Só que eu era mais na parte de venda para os negócios da minha mãe. Não eram os meus negócios, né? Até já tive espetinho, casa de espetinho, choperia. Só que aí vai tendo uns erros financeiros, né? Que a gente pensa que é só vender, vender, vender. E aí acabou que alguns projetos meus acabou falindo. E aí eu continuei ajudando minha mãe. E aí a minha irmã disse assim, vai para São Paulo, começa um negócio, a Tamara tá lá, e aí vocês se conectam e vai dar certo. Aproveita e já tira ela lá da... Porque eu tenho certeza que tu indo para São Paulo, a Tamara vai criar coragem de começar um negócio também. Eu digo, não, show. Então a gente começou a nossa sociedade assim, com essa conexão entre a minha irmã, né, que a minha irmã sempre me deu muita força, a minha família e tal. Então eu... Dentro do interior do Pará, eu comecei a venda online de iPhones por lá.
Ah, você começou a vender lá. lá. Ah, que legal. Achei que vocês tinham começado aqui em né? São Paulo. Não, então eu já trouxe de lá. Então acho que na minha primeira ou segunda venda, eu já tinha aquela necessidade de, cara, eu tenho que ir para São Paulo, porque a logística de São Paulo para o interior do Pará, do Maranhão, é muito tempo. Então, quando você entra no ramo de venda, você quer fazer a venda mais rápido, entregar mais rápido, lucrar mais rápido, né? E aí eu falei, não, eu tenho que ir para São Paulo. Aí em São Paulo, eu fiquei na casa da Tamara por alguns meses, né? E eu falava, mana, vamos começar esse negócio. Como ela trabalhava na farmácia, ela trabalhava intercalado, né? Trabalhava como A era. minha escala era 12/36. Dia sim, dia não, né? Daí, quando a gente se conectou, tem a versão dela, que não tem a tua versão, onde entra a irmã dela, que é a minha melhor amiga, e tem a minha versão dessa história. Tipo assim, aqui é a mais tranquila. Na época, a Cris, ela tava em Belém, em Anapu, no Pará. E ela tava, tipo, naquela transição de querer crescer, mas de estar impossibilitada por conta da condição que ela tava ali, na cidade pequena, e de ter essa mente visionária, porque a Cris, ela tem uma mente extraordinária, tipo assim, é uma pessoa que te conecta com ela, se não crescer, igual a irmã dela falava, se tu não crescer com a Cris, já era, filha, daí pro fundo do poço. Aí ela falou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, quando ela ligou pra mim, mana, a Cris tá lá dentro do quarto trancada, vai morrer. Ela vai morrer se eu não der um jeito assim dela, pelo menos ver São Paulo, ver novos ares, né? Não sei o que vai acontecer com ela. E é uma pessoa de gente boa demais, tudo mais, e me contou uma história. Não, tranquilo. E na época, eu tinha acabado de entrar para uma empresa farmacêutica, né? Farmácia. E tava tudo muito instável na minha vida, financeiramente falando, né? Eu tava com 2 filhos, o processo de divórcio para mim foi muito doloroso, enfim. E daí, não, tranquilo. Pode trazer, manda ela vir e que a gente dá um jeito aqui. E minha família me ajudava, né, financeiramente e tudo mais. E assim foi feito. A Cris chegou lá em casa e eu trouxe a Cris na intenção de ajudar ela emocional, né? Porque tava quase a ponto de uma depressão mesmo, né, mana? Eu não fui diagnosticada, porque a minha família tem esse problema, né? A gente não vai atrás de médico, de nada. Eu acho que não é na sua família somente, é o brasileiro, né? Ele Isso. demora para ir atrás de ajuda, De ajuda. de um isso mesmo. diagnóstico. E aí eu tava com síndrome do pânico. Tipo, eu apagava, via uns negócios meio estranhos. Mas a minha mãe é muito espirituosa e tal. E sempre foi ela que segurou as pontas pra mim, né? Espiritualmente e tal. E aí eu tava em meio que síndrome do pânico. Não, pensando em se matar e tal. Mas eu continuava estudando, mas eu ficava uma semana sem comer dentro do quarto, e, né? Enfim, ninguém sabe, tipo, rico ou pobre, independente. É uma depressão, é uma síndrome e vem pra qualquer pessoa, né? Independente de se a gente tá bem de vida ou não. E aí a minha irmã disse, não, vai pra São Paulo e tal. A intenção dela vir era que eu ajudasse, né? Nessa questão intenção emocional. Pra tentar respirar um novo ambiente. Eu não, pode vir, a gente vai desenrolando aqui. Só que a irmã dela, já sabia exatamente como que a Crislane era, em relação à vida dela, o que ela queria, o que ela almejava. E chegando aqui, ela foi exatamente assim. A gente se conheceu, tipo, no empurrão, no supetão. Só que já foi uma conexão de almas, eu falo pra ela. Eu sinto como se fosse irmã dela de outra vida. Eu falo isso direto pra ela. Porque, tipo, não teve nenhum receio, não teve vergonha, não teve nada. Fluiu, né? E aí, o que eu falei pra ela, a gente não entende o propósito de Deus. Só ele tem informações que a gente não conhece, não tem acesso, né? Sim. Porque o propósito do nosso encontro era eu ajudar ela nesse sentido, mas ela me ajudou 10 vezes, 1000 vezes mais. Tipo assim, foi tipo, descompensou na balança, sabe? E ele, na verdade, já estava escrevendo a história de vocês duas, né? Exatamente. Vocês não esperavam que hoje estivesse aqui falando de uma sociedade, porque, vamos ser bem sinceros, hoje em dia a sociedade, para dar certo, para levar além, é muito difícil. E às vezes ela até dá certo por um tempo e depois desfaz. E olha quanto tempo vocês estão aí juntas. Tem quanto tempo vocês têm em sociedade? Vai fazer 3 anos. Fez 3 anos. Fez 3 anos. E o primeiro ano é sempre o mais difícil, né? É ali que você conhece. Foi mais fácil. Foi mais fácil? Nossa, a gente tem muitas histórias legais pra contar desse... Porque a gente leva a venda, a coisa toda, né? O negócio, tipo, brincando mesmo. Jogando, brincando e... Tipo assim, claro que a gente sabe que é uma coisa séria, mas da forma como a gente lida com isso hoje,
Tem muita gente que acaba lidando tão seriamente que se fecha, né? Que se leva o estresse para dentro de casa, leva o estresse do cliente para dentro de casa, leva o estresse do funcionário, do colaborador e se fecha. E a gente não. Quanto mais problemas a gente tem, mais a gente extravasa, mais a gente Que brinca, legal. entendeu? Então, se você lida com esses tipos de problema, que obviamente também lidar com esses problemas, aprende aí com ela. Então a gente já pegou muito golpe, a gente já caiu muito golpe de 45 mil, de 10 mil, de 1.000 no início. Eu nem tinha dinheiro, caí num golpe de 1.000. E, tipo assim, chegava em casa, a gente, na época a gente bebia, né? Então era tipo a saída, a gente sentava, bebia e conversava. Cara, como a gente caiu nisso? Não, mas vamos rir, vamos bater um dominó aqui, vamos levar isso aí de brincadeira. Perdi 45 mil, vamos ali dar risada. Mas era assim. Foi. Mas era exatamente assim. Gente, mas vai chorar, não vai trazer de volta, né? Isso foi desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano eu já caí em golpes. A Tamara, né, como ela falou, ela tinha essa escala, um dia sim, um dia não. E eu morria de medo de ir pra 25. Morria de medo. Eu digo, eu não vou só, porque eu tenho medo. Aí ela disse, medo de quê? Eu digo, não, eu tenho medo de alguém sumir comigo ali naquela rua. E, tipo assim, quando a gente assiste jornal demais, notícia negativa demais, que a gente realmente... É o que consome, né? É o que consome a gente vai se fechando. E cheguei aqui completamente fechada. Tipo assim, eita, São Paulo ali é... Então, a Tamara, no dia que ela não ia pra farmácia, ela me levava pra 25. Aí, na primeira vez que ela me levou pra 25, eu digo, mana, como é que tu ainda tá trabalhando pros outros com esse mundo de possibilidade aqui? A Tamara, não sei não. Não sei. E aí, a Tamara ia comigo, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, era, mana? Era. Um dia sim, um dia não. E os dias, e quando os meninozinhos dela ficavam, o Arthur e a Júlia ficavam em casa, quando ela chegava, né? Eu já tinha lavado a casa, eu já tinha ajeitado a janta, já tava tudo certo. Tudo certinho. Por quê? Porque é uma fase muito difícil para ela, né? Da época que trabalhou na farmácia, ela chegava chorando. Tipo assim, a cada 2 vezes na semana ela chegava chorando. E eu disse, cara, tem que sair disso aí, sai disso aí, porque isso aí não é vida. E imagina a quantidade de brasileiro infeliz hoje no emprego, por quê? Por necessidade. Então, eu falava assim, não, a gente tem que se ajudar, eu tenho que ajudar a Tamara a sair dessa farmácia. A minha missão vai ser essa, tirar ela dessa farmácia. Porque, cara, imagina, 2 filhos lindos, incríveis, uma mente milionária, que eu falo sempre pra ela, que a gente vê que a pessoa tem uma mente milionária. E aí eu via nela eu tenho que tirar ela dali e botar ela pra alavancar. E quando eu via ela chorando, chegava chorando, eu falava, meu Deus, não tem cabimento de tu ainda se segurar nessa farmácia. Vamos pra venda, vamos pra venda. E aí começou. Ela não saiu da farmácia, mas ela me ajudava, a gente dividia o lucro. Tipo, tinha dia que a gente só lucrava R$16,90. Tudo bem, é o da carne. É o vamos... da carne, a gente falava isso. A gente falava isso. É o da carne, tá tudo certo. No outro dia a gente perdia, e aí a gente ficava no negativo 50, 60, porque a gente trabalhava com mercadoria da 25, e um dia tava barato, outro dia tava caro, e aí... Conforme o dólar, né? Não era nem dólar, era fornecedor mesmo. Era tipo tudo, a gente vendia tudo. Tudo que tinha às vezes loja, vocês não vendia só o iPhone, não. né? Na época não. Na época a gente não, o nosso foco na época não era iPhone, era acessórios. Então foi assim que ela entrou e a gente se tornou sócia. Eu tive uma percepção de, tipo assim, de ajudar mesmo, como qualquer outra pessoa que, quando se conecta a mim, que eu vejo que a pessoa realmente quer aquilo, eu me esforço. Assim como a gente se esforça muito pelos nossos clientes, né? Hoje o diferencial da nossa empresa é o nosso atendimento humanizado, a gente, tipo assim, a gente vê assim, cara, a gente começou assim e nenhum fornecedor tratava a gente da forma que a gente trata os nossos clientes. Então, por mais que os nossos preços hoje não sejam os melhores, e a gente não está nem aí se importando, só que a gente dá o nosso melhor atendimento, o nosso melhor suporte, que a gente sabe que se toda empresa hoje tiver esse atendimento humanizado, o pós a pré e a pós-venda, 100% humanizada, 100% mesmo focado no cliente, é uma empresa que, tipo assim, pode subir o preço que for do produto, pode estar mais caro do que qualquer outro concorrente. Essa empresa, o cliente que for conectado com ela mesmo, não larga. E é o que acontece com a gente. E isso é um ponto muito importante a ser dito aqui, porque eu, como gestora de tráfego, eu sei muito bem que hoje o nosso maior problema é o atendimento. E quando as pessoas não entendem a diferença entre o valor e o preço, ela briga pelo preço.
E o que ela acabou de dizer aqui é o seguinte: nós vendemos valores, princípios, o atendimento personalizado. É isso que faz vocês crescerem cada vez mais. E as empresas precisam entender que enquanto elas não melhorarem no atendimento, elas vão ter que brigar pelo preço. Brigar pelo Exatamente. preço. E é como a Tamara vai falar para ti, que a gente, no início, no primeiro ano, a gente atendia cliente até 1, 2, 3 da manhã. Porque o nosso tráfego, a gente nunca investiu no tráfego pago no início, né? O primeiro ano que a gente está investindo é esse. Então, cara, como que vocês conseguiram uma cartela de clientes tão grande? Tráfego orgânico e o posicionamento com o cliente, porque se nós tínhamos 20 clientes no início, todos esses 20 clientes, eles indicavam para outras pessoas. Tipo, foi no boca a boca. Que demais. Fora o nosso canal do YouTube, né? Então, a gente sempre, a gente deu o nosso melhor em atender. Porque a gente, cara, os fornecedores ali, a maioria, tu sabe, trabalhar com fornecedor que tá pouco se lixando aí, que só quer dar o preço, é isso que acontece, ele não tá nem aí. E a gente ficava até 3, 4 horas da manhã atendendo, para o outro dia a gente só ir embalar os pedidos e enviar o pedido. Então, a gente trabalhava dessa forma. Então, cada clientezinho que a gente atendia bem ali, que a gente mantinha aquele relacionamento com o cliente, e é tipo assim, se o cliente é o João, a Maria, oi amiga, oi amigo. A gente nunca teve esse negócio de, não pode chamar o cliente de amigo, porque a gente já fez treinamento. Intimidade. A gente já fez treinamento e o pessoal é muito rígido. Ó, tem que ser muito um posicionamento ali, não sei o que eu digo. Não, a gente vai tratar nosso cliente com uma conversação descontraída, 100%. E é isso, porque a nossa conexão com o cliente é isso. E é isso que aconteceu no boca a boca, no orgânico. E o nosso preço é R$100, 150 mais caro. E os caras não deixam de comprar com a gente. E eles têm a lista de todo mundo. Vou comprar com vocês porque vocês são gente boa. Vou comprar com vocês porque vocês me atendem rápido. Porque vocês têm um suporte rápido. E é isso. Torna o nosso diferencial. A gente acrescenta mais, né? Além da venda, além do lucro. A gente não visa o lucro. A gente costuma sempre falar isso pro cliente. Independente. O cliente quer comprar, quando dá para fazer preço, a gente vai fazer preço. Quando não dá, o cliente entende. É exatamente como o Cris falou. A gente fideliza o cliente dessa maneira, no nosso relacionamento com eles. A gente tem um atendimento personalizado do início ao fim. E o que fez com que a gente tivesse esse destaque com os nossos clientes, que a gente tem uma cartela de cliente desses 3 anos, grandiosa, graças a Deus. E o cliente do primeiro ano, ele tá com a gente até hoje. Que demais. Até hoje. Isso é muito importante. E a recorrência. Né? Exatamente. A gente fez uma base sólida lá no início. É isso que eu falo pra Cris. Aquelas noites em claros que a gente passava, a gente deixava pra atender o dia inteiro na correria da 25. Porque quando tá começando, era só a gente mesmo, literalmente. Etiqueta de envio, testar a mercadoria, embalar, ir trocar, volta, vai pra correio. Tudo era a gente. Entendeu? Tudo. Desde comprar os insumos, pra tudo era a gente. E a gente atendia na casa da Cris, que ficava pertinho da 25, então pra gente era cômodo, né? Pra descer e voltar. E à noite a gente virava, atendendo, passava café, a gente bebia muito na época, graças a Deus nos libertamos. Muito energético. Que legal. Era muita coisa, tipo, era uma loucura que eu falo pra ela hoje, que na idade que a gente tá hoje, a gente não aguentaria aquele pique. Mas foi o que fortaleceu o nosso início. Que fidelizou e fez essa base sólida. Porque o cliente que a gente fidelizou lá no início, ele pode não comprar hoje com a gente. Os que não compram mais com a gente, que ou de alguma maneira teve acesso à lista de fornecedor, foi para Miami, tem uma acessibilidade melhor a preço, tranquilo, mas nos tornou amigos, somos amigos. Todos os nossos clientes que, de fato, por algum motivo não compram mais com a gente, hoje a gente tem uma amizade com eles, entendeu? E a gente conversa disso, a respeito do nosso início e tudo mais. E, às vezes, eles passaram a ser revendedores também, porque se espelharam na gente. E pontua isso, olha, o que eu trago para os meus clientes é exatamente o que eu recebi de vocês. A maneira como eu fui atendido lá naquele primeiro ano é exatamente o que eu busco e eu apresento dentro da minha empresa para os meus colaboradores. Porque é exatamente isso que eu espero, me colocar sempre no lugar do meu cliente. E é isso que eu quero que todo mundo aqui faça. E é o que eu passo com a Cris diariamente para os nossos colaboradores. Ó, tem que ser assim, independente. A gente faz uma contratação, teve agora até a gente contratou um rapaz, e ele, na terceira semana,
a gente tem um fluxo de mensagem muito grande mesmo. E, querendo ou não, é sempre o mesmo texto, né? A gente faz As mesmas dúvidas, as né? mesmas dúvidas e a gente já deixa... E isso é bom porque vocês passam a conhecer as dores e os desejos do seu cliente, do seu público, né? Exatamente. E por ser um atendimento que de fato é repetitivo, mas é necessário, porque o cliente, quando já é um cliente que compra, um cliente recorrente de todo mês, toda semana, todo dia, ele já sabe o beabá inteiro, mas é um cliente que vem de indicação, ele quer saber, ele tem muita dúvida, ele tem muito medo, por ser um mercado muito perigoso, né? Porque o online tem muito bloqueio de golpe e tudo mais. Ainda mais quando se trata de uma mercadoria de alto valor, que é iPhone, né? A gente trabalha 100% com iPhone. Então tem que ter essa sensibilidade de entender, de deixar o cliente à vontade e seguro do que ele está ali encontrando naquela empresa, né? Sim. A nossa e é vitrine. importante também, né? Porque você imagina o seguinte, o consumidor final, ele compra um iPhone, ele paga R$ 3.000. E o revendedor? Ele compra 10 iPhone. Quanto que ele vai jogar na sua mão? E o que que você tem para entregar ali que vai fazer com que ele compre mesmo com você? Porque, querendo ou não, ele tá apostando as fichas dele. Então, isso é importante, né? Passar credibilidade, ter um atendimento ali humanizado. Se a gente parar para pensar, por que que hoje as empresas não vendem tão bem? Por que que as empresas não batem meta? Um dos maiores problemas é o atendimento. Eu diria que 70% é o atendimento. Então, hoje, se a gente tem um diferencial, como vocês acabaram de falar, o nosso diferencial é o atendimento, você pode aumentar o que for. Porque ele não tá ali atrás de preço. Ele tá atrás de ser bem atendido. Chanel não vende mais o preço. Chanel já fez o brand deles. Porque a pessoa não quer o preço. A experiência, né? Querem a experiência de comprar naquela marca, naquela loja. Isso é essencial hoje. É essencial. E uma coisa interessante nesse mercado de vendas é que, tipo assim, muitas pessoas pensam que é difícil vender, outras dizem que tem produtos que se vendem sozinho, mas que, na verdade, não existe nada que se vende sozinho assim, né? Então, a gente passa muito isso para os nossos próprios clientes. Olha, a gente está aqui para somar com vocês, para vocês crescer, e você está com a gente desde o início, sabe como que a gente começou, sabe que a gente começou a pé, rodando ali dentro da 25. Graças a Deus, hoje a gente tá em outro patamar, que a mercadoria chega no nosso escritório, mas antigamente a gente sofria pra caramba, a gente tinha que a gente sofria muito assédio, né? Porque, infelizmente, mulher, Ser né? mulher. Principalmente a Tamara, toda bonitona e tal. Então, a gente sofria muito assédio dentro desse mercado, porque tem muito homem. E isso acaba espantando as mulheres de entrar no mercado. Porque, poxa, eu sou mulher, como é que eu vou atender um cara? Tipo, entendeu? Então, tem muita mulher começando no ramo, sozinha, não tem um marido, eu sou solteira, beleza. Mas e eu vou trazer um cara aqui pro meu escritório, como é que eu vou atender, como que eu vou me posicionar, se eu sofrer um assédio e tal. Então, muito tempo, inclusive na farmácia, né? Tu teve esse problema. Mas tudo quanto é lugar, né? é muito medo, são muitos medos, principalmente para nós que somos mulheres. Mas a gente enfrentou isso e é como a gente sempre fala. Vem coisas mesmo pesadas que a gente tá ali não é para baixar a cabeça, pra gente levantar a cabeça, igual a Tamara já chegou, já se posicionou, que não, tal, e pronto. E eu ficar, não fala assim, porque senão esses caras vão dar um sumiço na gente. Então, teve tempo que a gente teve que se sair de muito fornecedor por conta disso. Fornecedores bons, em questão de preço, pra gente repassar pro nosso cliente. Mas com essa imagem, né, machista e tal, e acabava tratando a gente mal. Então... Tudo é atendimento também, né? Respeito. Tudo é atendimento. Tudo é atendimento. E aí você perde um cliente porque você não respeitou ela como mulher. Exatamente. E a gente passa isso para os nossos clientes. Olha, tem que ter respeito com os nossos colaboradores, né? E independente, o cliente nem sempre tem razão, e essa é a frase da Tamara. O cliente nem sempre tem razão. A gente não admite isso dentro da Big Import, a gente não admite. Cliente vir tomar gosto com um funcionário nosso, tratar funcionário nosso, porque a gente já foi tratada também. A gente já teve de frente das vendas, do atendimento, a gente está até hoje. E a gente sabe, né? Fica ali o histórico da conversa, a Tamara pega logo aqui, olha, vou ligar agora para ele, vou cortar isso aqui agora. Não é para atender, e vocês não aceitem, meninas, que é as meninas que vendem, né? Não é para aceitar.
Porque a gente sabe quanto isso é difícil. E para uma pessoa que tá ali, ela chega em casa, baixa a cabeça, nossa, não vou e tal. Fica E aí a pensando, gente né? fica pensando o quê? Na época dela da farmácia. Então a gente não quer dentro da empresa da gente nenhum funcionário chegando em casa chorando, nada. O nosso ambiente de trabalho é descontraído 100%. Exatamente. 100%. É aquela questão da empatia, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você não quer que aquilo aconteça. Por exemplo, você pensava em tudo que você passou e hoje você não quer isso para os seus colaboradores. Quando a gente trabalha com empatia, tudo acontece da melhor forma possível. Ah, não tô pagando legal, não tô valorizando, tudo muda. Porque você se coloca no lugar do outro, né? Quantas horas ele tá ali em pé para atender os seus clientes da melhor maneira possível? Como que eu posso valorizar isso hoje? Então, isso é muito importante. Aí tudo flui quando todo mundo anda bem, né? Eu costumo falar que é um casamento. A gente lida tudo, trata tudo como se fosse um casamento, um relacionamento com o cliente, com os colaboradores, né? Que tem que estar bem. Se tiver um pontinho fora do lugar, se não tiver bom para um dos lados, não vai fluir. Não vai ter aquele resultado 100% que a gente busca. A gente vem sempre falando, a gente passa isso para os nossos colaboradores, clientes também, e eu falo sempre isso, diariamente. Antigamente eu era muito estourada, muito estourada. Tipo, qualquer coisinha assim pra mim já era motivo de bloquear o cliente e tava nem aí pra ele. Mana, quer? Não quer? Ó, não tenho paciência também, bloqueia. Era assim. Por quê? Porque eu venho de uma criação muito rígida, sabe? E muito bloqueada. Muita crença, muita coisa errada. E querendo ou não, a gente sofre assédio desde criança. Eu acho que ainda mais quando se vem do interior, que parece que é tudo muito escondido. Parece que tudo muito errado pra mulher, né? Pelo menos a minha criação foi muito assim. E a gente começa a cair numa cadeia, até quando já tem uma formação de caráter, que tudo é errado pra mulher. E eu tinha isso na minha cabeça. Se eu enfrentar, eu vou estar sendo errado. Então eu tenho que me calar e ficar caladinha aqui. Mas tá errado. Quando eu comecei a ter o entendimento... E isso, eu comecei a ter esse entendimento mais, sabe, sensível para esse assunto, depois que eu comecei a frequentar mais a igreja, que eu fui entendendo o que era o meu propósito. Não é só isso, não é só um corpo, não é só nada. Beleza, te acrescenta, mas e aí, é só isso? Não. Então, o fornecedor entrava, já ficava com isso aqui caído, sabe? Parece que já tava me desmontando, até a postura, para não parecer mais elegante ou mais, sabe, empoderada e tudo mais. Aí a mana chegava assim, entrava, já ficava assim mais... E só observando, aí já vinha mexer, já ficava mais... Não, na próxima vez não vou. Eu quero saber, não, eu vou enfrentar isso aí. Eu vou me posicionar e vou fazer acontecer. Se me desrespeitar, a gente não compra mais, tá tudo certo. E assim era com o cliente também. No começo, eu bloqueava. Não queria. Bloquear os clientes. Mandava um áudio, falava um monte. Depois você ia atrás deles ou não? Deixava. Tem uns que eu fui depois. Agora depois que ela entendeu e tal. Porque, tipo assim, ela era muito morde e eu assoprava, entendeu? Mas não, assim, de aceitar o que o cliente tava ali, não. E, tipo assim, porque tem cliente que, infelizmente, tira a gente do sério, né? Falar assim, não, mano, releva isso aí. Agora, se tiver desrespeitando, bota ele no lugar e pronto. Mas, se for estresse mesmo... Vai de boa, não, desculpa, é que a Tamara tá estressada. E eu mandava áudio, a Tamara, poxa, eu falo uma coisa, tu vai lá e fala outra. Então, no decorrer, ela foi me moldando, eu fui moldando ela e, tipo assim, a gente ficou de boa. Tipo assim, a gente se modelou, cada uma modelou um. Eu peguei um pouco já de me posicionar, que eu não tinha posicionamento mesmo, pra mim tava tudo bom. E ela não. Então, a gente se modelou e tudo bem. E aí a gente passa isso para os nossos clientes também. Ensina eles, a gente ensina muito os clientes. Então, a gente aprende uma coisa nova com o contador ou com uma pessoa de consultora financeira, a gente passa para o cliente da gente, a gente indica contador, a gente indica logística, a gente não tem esse negócio de... Ah, não, isso tudo, aqui eu vou guardar para mim. gente. Pronto. Mas você para pensar o seguinte, se o seu cliente tiver sucesso, você também vai ter sucesso. Porque automaticamente ele vai comprar mais com você. Então, cada coisa que você faz pelo seu cliente, tudo que você faz pelo seu cliente, acaba que volta para dentro da sua empresa. Porque se ele não tiver um contador e a empresa dele ali fosse desfazendo aos poucos, você vai perder um cliente. Então, o que você faz por ele é praticamente para a sua empresa, né? Isso. E o que a gente queria pra gente.
A gente sempre queria isso. Cara, seria tão bom se a gente tivesse um fornecedor assim, assado, igual a gente. Ela ia ser top demais. A gente sempre falava. Digo, mas enquanto isso, vamos sendo para os nossos clientes. Tá tudo certo. E o nosso relacionamento é muito forte com os clientes. Então, ou quando a gente vai para algum podcast, vai ter online, a gente manda nossas listas de transmissão. Aí eles vão lá, parabeniza, comenta. É muito legal. E a gente posta alguma coisa motivacional. Tô com vocês desde o início. E é muito legal ver. Né? E é a um mesma relacionamento forma. mesmo, Exatamente. Os clientes falam, cara, eu tô conseguindo abrir minha loja aqui. O Wellington mesmo agora, essa semana, ele vai abrir a lojinha dele. Que legal. E aí ele fala, muito obrigado pela parceria e tal. Porque a gente sabe que tem muita gente que desiste, né? Da Sim. venda, do negócio, fale, entendeu? Aí, enfim. Então, a gente precisa ter um relacionamento ali com um fornecedor legal e tal, pra... Tipo assim, um ajuda o outro. O ambiente tem que mudar o ambiente. A gente tem que se conectar com pessoas mesmo. Uma das coisas que mais fez a gente mudar a cabeça foi a conexão com outras pessoas, que é o network. Foi o ambiente, mudar os ambientes. Tipo, a gente ficava muito em mesa de bar, saímos disso. Então, a gente teve outros insights com outras pessoas. Então, a gente procurou se conectar com pessoas que estão querendo crescer, que têm as mesmas visões que a gente quer. Que é, vender 1000 iPhones no mês, ir para Miami, tal. Então, a gente começou a andar com esse tipo de pessoa e sair desse tipo de ambiente que a gente ficava em mesa de bar e não sei o quê. Porque não edificava o nosso processo, Não né? edificava. A gente tava ali num ciclo que parecia que não estava Não andando, evoluía, estagnou não evoluía. ali, tem alguma coisa errada. Aí a gente virou a chave E foi. estamos aí numa nova caminhada. Mas tem assim, uma frase que diz, né? Você é a média das 5 pessoas com Que quem você você mais convive. Então, pensa o seguinte, se você está numa roda de network, onde as pessoas têm ali objetivos superiores ao seu, você vai se tornar a 6ª pessoa. Se você está numa mesa de um bar, vive bebendo, no final de semana vive embalado, Exatamente. você vai ser a 6ª pessoa. Então, o que é que você está buscando ter em sua volta? Quais são os tipos de amizade que você tem em sua volta? Se eu te chamo cada vez mais para ir para a igreja, você vai se tornar uma pessoa com mais comunhão com Deus. Então, a sua roda de amizades define muito quem você é, quem você vai ser. Então, nunca é tarde pra gente parar, avaliar e mudar a rota, né? Acho que aqui não é mais o meu lugar. Eu preciso evoluir, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso mudar minha vida profissional. E aí você passa a conviver com outras pessoas que te levam para onde você quer chegar. Exatamente. A gente leva isso até para os nossos colaboradores. Por exemplo, o Rian. A gente, de manhã, a gente quer aumentar a frequência do ambiente, né? Do escritório. A gente coloca sempre músicas, né? Gospel e tal. Músicas da hora mesmo, né? E a Tamara bota o som bem alto e tal. E fica um negócio muito legal. A frequência chega a dar arrepios, de sabe? arrepios. E aí ele chegou um dia e disse assim, gente, eu só vivo cantando essa música lá em casa. E ele é menino de, tipo assim, de estar em farra, sabe? E a gente fala, vai, veste seu estilo de roupa, começa a ler esse livro. E incentivando ele a sair dali pra ele abrir um negócio dele e tudo. A gente não tem essa frescura também, não. A gente ensina, vamos te ensinar isso aqui, vamos ensinar isso aqui. Se tu quiser ficar aqui, não tem problema, aprender Que legal. mais. E aí ele chega e dando esse feedback. Lá em casa, agora, eu tô ouvindo essas músicas aí, a mãe veio me perguntar. Eu parei de beber mais e tal. Ele tinha muita vergonha de usar boné, ele tá parando de usar boné. Porque a gente também não A gente não bota não bloqueia padrão, mais do que né? já é, né? A gente deixa eles à vontade. E aí Mas a isso é gente vai. importante, essa importância que vocês dão para a vida pessoal do colaborador. É muito legal isso, é difícil de ver também, né? Porque se o seu colaborador ele não tá bem e você não sabe disso, vai chegar uma hora que vai atrapalhar dentro da empresa. Então é importante que vocês cuidem, tenha esse cuidado com o colaborador na vida pessoal. Claro que a gente não pode Misturar, entrar ali, misturar as coisas, mas é muito importante isso, né? E traz retorno, né? Traz resultado. Exatamente. É outro ambiente, totalmente outro ambiente. A gente se sente respeitada por todos eles e eles não se sentem naquela pressão. E a gente não tem esse negócio de meta. Não, a gente vai trabalhar que vai dar o nosso melhor e vamos indo. Porque a gente sabe que, vamos botar uma meta aqui, não sei o que, e ficar. Trabalhar na pressão. Só que eles sabem o que a gente tem que vender. A gente tem que vender esse mês. Vamos lá.
mas não é uma É coisa... uma meta que não é meta, né? É, Tipo, um você estipula um objetivo. valor, mas não faz É. aquela pressão. E assim, Isso. ó, o principal vocês fazem. Se você motiva ele tá ali, se tornando alguém melhor, evoluir como pessoa, automaticamente eles vão dar o melhor deles pra vocês. E assim, um exemplo eles já têm, né? De atendimento, de humanização, Uhum. de intimidade. Claro que até um certo ponto, uma certa intimidade com o cliente, que tudo faz diferença, né? Sim. E a gente sempre pontua, né? Em relação a eles. A gente tem um apego emocional muito grande com os nossos clientes. E como o nosso início era eu e Cris, cada uma tinha um número específico de atendimento, que hoje é dos nossos colaboradores. E assim, eu falo, ó, é os meus clientes aí, viu? Então tu cuida direitinho, porque senão eu vou tomar tudo de volta. E a É. gente fica com aquela, sabe, de não dar, não dou, tenho medo de dar, de passar e perder, como de fato já aconteceu com pessoas que passaram por lá. A gente tem um cliente muito bom, aí passou para determinada pessoa, acabou. Não teve, aí eu vou atrás, vou ali, ó, de novo, tijolinho de novo, pequenininho de novo, trago de novo o cliente. E aí não dou mais, vou atender meu pessoal. Porque a gente costuma falar que o nosso funcionário, ele é a vitrine da nossa loja. Sim. Os nossos clientes, eu falo isso diariamente, ele só vai saber que tem um iPhone XR na nossa vitrine se você pegar uma foto e mandar para o cliente. Ele não vai adivinhar que tem o vermelho, que tem o amarelo, que tem isso ou aquilo. Tem capinha, tem película? Mostra, pontua, ó, tem isso aqui, tem uma promoção, faz um kit, a gente deixa eles muito à vontade, a gente coloca uma listinha do que pode não dar desconto. Então, assim, é um negócio que só não faz a venda se não quiser de fato. Então, o nosso funcionário, o nosso colaborador, ele tem que entender, ele tem que entrar com essa visão de que ele é a vitrine. Uhum. Tem que tratar isso com muita clareza e se colocar no lugar do cliente, entender que o cliente que vai comprar um iPhone, ele vai querer um cabo, ele vai querer um carregador, ele vai querer uma capinha e assim vai. Então, se põe nesse lugar de vitrine que vai dar certo. Aí a gente conversa e ri, descontrai, mas tem pessoas que têm esse feeling mais de pegar o negócio ali, mas tem uns que tem que ter um pouquinho mais de pulso firme, de falar, de chamar atenção já com mais... Que eu falo com a Cris, a gente ela, que nem eu dou o tapa, ela vai lá e assopra. Que tem que ter esse equilíbrio, né? Mas eu era muito, muito pior, assim. Não dizendo que eu sou ruim, mas assim, eu era muito rígida, eu era muito brava. Fechada. Não desse certo, tá bom, então, ó, não dá, não é assim que eu quero, não é assim, não é o que eu busco pra nossa empresa, não é esse tipo de pessoa que tem o perfil da nossa empresa. Então, já, primeira semana já descartava. E daí a gente vai se colocando no lugar, entendendo que não é nosso tempo, porque a gente tinha essa visão de que as pessoas tinham que ter a mesma rapidez que a gente tinha, de atender, de entender o que o cliente queria. Eu, não, mano, mas tá errado, a gente já tem 2 anos aí trabalhando, ou não tem mais esse negócio assim. A gente tem que entender, mostrar para ele como que tem que ser, que vai dar certo. A gente insiste, mas chega a insistir muito. E o nosso relacionamento com o funcionário é muito assim também. Mas isso faz você treinar um vendedor, né? Porque hoje existe a diferença do atendente para o vendedor. O atendente, quando o cliente ele chega na loja, ele tira o pedido do cliente. Ah, eu quero um iPhone XR. Ele vai Pronto. vender o iPhone XR. E pronto. Já o vendedor, ele faz perguntas. Você já tem carregador? Você já tem a capinha? Você já tem a película? Ele entende a necessidade do cliente. Eu vim comprar uma blusa, mas você já sabe com qual calça que você vai usar essa blusa? Então, o vendedor, ele faz perguntas, né? Ele busca ali sondar o cliente para entender a necessidade do cliente. E quando você treina uma equipe, se você não treinar eles para serem vendedor, você acaba tornando todos eles atendentes. É o Seu treinamento. cliente vai entrar na loja, ele vai levar somente o que ele veio buscar e olhe lá, talvez ele nem leve. E a intenção é subir o ticket médio desse cliente, né? Ele tem que desvendar o cliente na venda. Vender, venda. Venda é vendar. Desvendar o cliente. Ele vai comprar um aparelho, ele tem que entender que ele tem outras necessidades. Mostrar a dor. E a película, e a capinha. É importante. Você vai comprar onde? A gente tem um pacote e tudo mais. A gente faz esse treinamentozinho ali rápido para eles terem essa sensibilidade de, no próximo atendimento, a gente não tá ali, sabe? Mostrando passo a passo. E é o que faz também o nosso diferencial dentro da loja. De ter
esse feeling pra eles. E é muito bacana, flui, né? De início, assim, o pessoal estranha, porque, querendo ou não, quem vem pra trabalhar, ele já vem doutrinado de outras empresas. Então, é tudo muito fechado, é muito seguindo um padrão ali, uma doutrina dentro da empresa, né? Porque cada Carrega, um tem. né? Quando eu comecei a trabalhar com A cultura venda, de outra empresa, você diz. quando eu comecei a trabalhar com o Cris, que eu vim da farmácia, eu falava assim, eu não sei vender. Porque eu olhava pra ela assim, meu Deus, a máquina de venda, eu falava, meu Deus do céu, nunca que eu vou conseguir fazer isso aí. Não E vou você conseguir. fez curso de venda, não? Não, é porque é desde criança mesmo, porque eu sempre tive vontade de ter alguma coisa pra mim, alguma coisa física. E aí a minha avó fazia os geladinhos era suco de tamarinda, né? Porque tinha tamarinda no quintal, ela pegava, fazia açúcar e botava no isopor. Então, quando eu ganhei meu primeiro isopor, eu digo, meu Deus, porque a gente foi uma família muito pobre, né? E tal. Então, cada coisinha que a gente ganhava ali era uma coisona, né, pra gente. Então, a minha avó botava o geladinho, ó, contava certinho, aí eu anotava no caderno, aí eu ia pro campo de futebol todo domingo. E vendia. E eu sempre vendia fazendo amizade, conversando. Então, até hoje as meninas dizem, tu conversa demais. É o porteiro, é A não sei Érica o quê. também. Então, sempre foi essa conexão muito mesmo. Tipo assim, então minha criação foi sempre com os velhinhos ali conversando muito com minha avó e tal. Foi a época que eu fiquei muito com a minha avó. Então, a venda minha mesmo é a venda raiz mesmo, de conversar, de perguntar, de ser curiosa. Então, é desde criança que eu tenho esse negócio da venda, de gostar de vender. Desde sempre você foi aquela vendedora organizada, né? Porque pega a caixinha ali, anota tudo aquilo. Eu sou que a muito organização, ela também faz a diferença no total das vendas. Viu? Então, a gente precisa ter noção do que entrou, do que saiu, se teve lucro, se não teve. Antigamente a gente não tinha essa organização e tudo da gente era muito visual. A gente sabia o que tinha e o que não tinha de mercadoria só no olhar. Então, foi assim que a gente descobriu que uma funcionária que estava lá queria roubar no dia. Tentando desviar a mercadoria. Qual era a forma que ela ia roubar? Como a gente vendia online e tinha que sair os envios, e aí ela gerou uma etiqueta de envio, colocou 2 aparelhos na caixinha e ia pro monte, que era um monte de envio. E aí eu falei assim, mas tá faltando um 12 Pro Max grafite aqui, porque só tinha 5 peças e as peças eram azul. E tá faltando um Xiaomi de um cliente a embalar. E aí começou, abre todas as caixas. Então, muito visual. Muito de organização de escrever e do visual. Escrevia visual. É tanto que essa questão de visualizar e escrever, ela serve até como se você quiser, tipo, usar a lei da atração, por exemplo. Visualizar o que você quer, projetar o que você quer e escrever. A minha mãe sempre fala isso. Visualiza o que minha filha quer e escreve, porque você está pedindo e tal. Então, eu sempre fui muito de escrever e visualizar. Eu já fui sócia de bloco de carnaval e 1000 camisas para vender. Nossa, eu andava com uma pasta cheia de papéis. Escrevia tudo. Deixei tanto. Então, eu nunca usei tantas planilhas, mas eu sempre fui boa de escrever ali e tal. Então, eu sempre usei muito isso. Eu acredito que o nosso faturamento hoje é de mais de 1 milhão por mês em vendas de iPhones. Porque hoje a gente é fornecedora, né? A gente fornece. O nosso foco é fornecer e não vender para cliente final, né? Então, eu acredito que o nosso faturamento que saiu no primeiro ano de R$500 por mês que a gente vendia ali, olhe lá, para hoje 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Quando as vendas ainda tá mais ou menos assim, que quando tem época sazonal, vai para 800 mil, eu acredito que teve esse diferencial, esse aumento de faturamento por conta da organização financeira. Que a gente, no primeiro ano, a gente errou muito feio. A gente errava pra caramba. Então, a gente andava muito pisando em ovos. Porque, tipo assim, guardamos 100 mil aqui de lucro. E aí, no outro mês, já perdia. De golpe, de não saber onde botar e tal. Então, a gente perdeu muito dinheiro por falta de financeiro dentro da empresa. Por falta de organização. Então, é um ponto muito importante dentro da empresa. Essa questão financeira, porque a gente pensava que, tipo assim, era só vender e dividir o lucro. E no primeiro e no segundo ano a gente fez muito isso. Se a gente lucrasse 200 mil, pagava todas as despesas, sobrou 120, que era 80 de despesa, tudo. A gente pegava ali 120, Rachava 60 vai e pronto. Mês que vem de novo. Então a gente fez muito isso e a gente não construiu nada. E não tinha um Prolabore, né? Não tínhamos Prolabore. Esse nosso bate-papo sobre venda vai fazer você mudar o jogo da sua empresa, porque se você não entender sobre organização, Prolabore e até mesmo a sazonalidade, né? Porque assim,
é preciso entender que existe a fase da sazonalidade. Nem sempre você vai vender ali 100 mil. Vai ter o dia que você vai vender 30 mil. Vai ter o dia que você vai vender 50 mil. E a gente precisa entender também o mercado. Por exemplo, estamos numa época do quê? São João. O que está vendendo mais? Passagens aéreas, roupas, produtos alimentícios. Automaticamente, quem não está dentro desse mercado, quem não está dentro desse nicho, vai cair. Então, a gente precisa entender tudo sobre sazonalidade, como que anda o mercado, o que está em alta, o que ajuda, o que atrapalha, como que é a organização. Tudo isso muda o jogo de uma empresa. Projeção de vendas. Também. Previsibilidade de lucro. Porque quando você entra no período sazonal, a sua empresa entra nesse período sazonal, você tem que ter a sua empresa tem que estar com a projeção ali do que vai acontecer. O mês de junho é fraco. Então, a gente teve a previsão e a projeção desse 3 meses antes. Então, a gente já sabia que as vendas iam cair, mas o nosso caixinha tá preparado. Sucesso ali até para o mês de São João e o mês das férias, porque as férias também, né? Então, são 2 meses ali, um ligado no outro. Então, isso a gente não tinha noção. E, tipo assim, a gente faturava muito, a gente nem sabia quanto a gente faturava. Não sabíamos. A gente pegava as notinhas aqui, batia na calculadora, vendendo. Esse mês lucramos 80 mil. 10 é de gasto, pega aqui teus 35, pega teus 35. E aí, foi o quê? Não sei. Mulher, não sei nem onde foi que eu botei Então, meu dinheiro. Até hoje tô caçando, que não quero. Mas por mais que a gente tenha esses erros, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com um objetivo. Qual era o meu objetivo? Eu tinha um objetivo e eu tinha essa... Eu projetava muito a imagem, eu sempre dentro de uma BMW, e eu escrevia, eu quero uma BMW assim, assado. Então, no segundo ano, 2022, eu já comprei minha BMW. Por mais que a gente não sabia ali organizar o financeiro, mas eu comprei BMW, comprei um lote, essa aqui quase me mata, comprei um lote de 450 mil, que eu fui nem lá. E ela disse, Mas então... é uma coisa que, assim, ó, uns chamam de lei de atração. O que eu acredito muito é que, assim, ó, a sua vida, ela já tá escrita. Deus já escreveu. Hoje a gente entende, A sua né? BMW, ela já existia. Você só não trouxe para sua realidade. Então, a gente precisa acessar aquilo que já está programado por Deus para sua vida. Ele não vai fazer um marido para você, já está feito. A gente só precisa acessar aquilo que vai entrar na nossa vida. Então, a gente precisa entender isso. E que Deus, ele já preparou o nosso futuro. Ele já sabe tudo que vai acontecer lá na frente. A gente precisa trazer a existência daquilo para a nossa vida e entender que tem coisas que não vai entrar na nossa vida ou que vai sair da nossa vida, porque aquilo não é o plano dele para sua vida. Não é permissão dele para sua vida. Então, isso também é saber esperar no tempo dele, na hora dele, e deixar que ele faça do jeito dele. Por vezes vai doer? Vai doer. Mas a gente vai entender lá na frente. Vai ter um fruto maior lá na frente. A Tamara fala muito. Falo muito disso. Nossa, e tem muita... São detalhes, né? Que depois, quando vem acontecendo as coisas que a gente vai conquistando, construindo, a gente volta lá nas coisas pequenas, né? Quando eu tinha 7 anos, a idade que o Arthur tinha, eu falei pra Cris que eu tava no interior do Maranhão, no interior do Maranhão, e eu lembrei desse episódio, que um dia, eu, tipo assim, na minha mentalidade, eu já sabia que eu ia ser grande, eu não sei como. Eu falei isso pra Cris, mano, eu tava numa roça, eu tava na roça com a minha avó, a irmã da minha avó que era falecida, e eu lembro que ela cortou a melancia, e eu sinto até o cheiro da melancia. Eu tenho essa memória muito forte na minha cabeça. E eu lembro, todas as vezes que eu vou comer melancia, eu lembro desse dia. E eu tinha 7 anos, e eu nunca esqueci dessa memória. E eu olhei pro céu, eu falei alguma coisa pra mim mesmo. Quando que eu vou sair desse lugar? Eu falei isso, com 7 anos eu falei isso. Tu sempre foi inconformada, tu eu sempre fala. Eu sempre fui muito inconformada, porque eu sabia que meu propósito era maior que aquilo ali. É porque o deserto, ele existe. A fase difícil, ele existe. O fundo do poço existe. Mas tem gente que abre uma barraca lá, né? Vou acampar aqui. E se sente confortável. A vida não tá boa, né? Entra na zona de conforto. A vida não tá boa, você tá pagando as contas ali no apertado, não tá legal, seus filhos precisando de uma coisa, mas você não busca algo pra sair daquilo. Então, tem que entender que a fase ruim, ela só vai passar quando você levantar e fizer algo, porque Deus, ele não faz por nós, não.
E a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho. E eu gostaria de pedir para vocês, Tamara e Cris, deixar uma mensagem para os nossos, para nossa audiência aí. Então, a mensagem que eu sempre levo comigo, eu tenho até ela escrita em um boné, é que o meu propósito é maior que minha dor. Então, essa é a frase que eu levo comigo, é a minha motivação, que independente de qualquer dor que eu passar, que alguma queda acontecer comigo, o meu propósito sempre vai ser maior. Então, eu sempre tô ali, rente quente, cai, levanta. A gente estava até falando no carro, né? Então, que todas as pessoas aqui que estejam assistindo levem isso com elas também, que o propósito delas é maior que qualquer dor que vier e que é só o começo. É isso aí. Ai, o coração deu até uma acelerada. Tem tanta coisa assim, que a gente tem a acrescentar, mas olhando para mim, para as minhas experiências, uma mãe solteira, né, divorciada, com 2 filhos, um mundo de inseguranças, que para você que tem essa vontade de sair de onde você tá, não importa a situação, as condições, foca no teu propósito maior, que foi o que Deus criou para ti, porque ele tem um propósito. Quando você fala que você é filho de um rei, você veio para reinar nessa terra, para viver e comer do melhor de Deus na terra. Então, para mim, isso eu foco e vou sempre com isso. E eu doutrino meus filhos para isso. Júlia e Arthur, vocês são milionários do reino de Deus. Ponto e acabou. Uou, glória a Deus. Amém. Se vocês não seguem ela ainda, Cris, deixa aí seu @. Pode O falar. meu é @CrisLainePergô_oficial. Não tem Y, é tudo normalzinho, tá, gente? E o meu é Tamara Guime, de Guimarães. Gumy. E o meu é Tráfego com Érica Batista. Não é tráfico, é tráfego com Érica Batista. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa uma mensagem aí para as meninas, compartilha, ativa o sininho das notificações. Os próximos episódios estão demais, então não esqueça de ativar o sininho da notificação. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!